Oi, gente, que bom que vocês acessaram a gente aqui para falar um pouquinho sobre a AP3. Eu sou a Viviane, a professora de matemática aqui no Centro de Mídias do 9º ano. E hoje a gente vai corrigir as avaliações que vocês fizeram, a etapa 3, tá? Hoje a gente vai fazer 5 desses exercícios, mas tem um monte aí rolando, são 26, dividido entre os professores todos aí de matemática que vocês têm, tá certo? Hoje, na verdade, eu vou fazer na companhia do professor Tony. É isso mesmo, eu sou o professor Tony, vou estar aqui hoje com a Viviane Leal, corrigindo esses exercícios, né? Muito provavelmente, né, Vivi, vai ter exercício que a gente vai fazer aqui que você não viu, e aí, o que ele tem que fazer? Tem que pedir orientação do professor. Do professor titular, isso exatamente, para indicar qual é o exercício que está com o mesmo descritor que nós estamos corrigindo hoje, não é isso? Isso mesmo. Ó, muito bom. Cada questão que a gente vai resolver aqui, ela aparece aí porque as provas de vocês foram diferentes. Então, esta é um modelo de provas. Então, a gente está fazendo esse modelo, mas se a sua prova não caiu essa pergunta, provavelmente caiu uma pergunta parecida. Porque a habilidade, né, o distrator que a gente está trabalhando é o mesmo. Só que ela aparece nas diferentes provas com uma linguagem um pouco diferente. Mas o que você precisa, a condição, aquilo que você precisa de matemática para resolver, aparece igual para todas as provas, certo? É isso aí. E a gente está fazendo a etapa 3 aqui, né? Que é a etapa do 9º ano, né? Lembrando, né, que a prova do 9º ano, ele está compreendendo todas as habilidades anteriores ao 9º ano também, né? E não somente habilidades que são do 9º ano, né? Então fica bastante esperto aí, porque muito provavelmente coisas que você precisou para resolver as questões desta etapa são habilidades que você já viu anteriormente em outros anos, né? Em outras séries. Isso? É isso aí. E o legal de você saber também, para você não ficar cobrando o seu professor, você está fazendo uma prova diferente do que a gente vê na sala de aula. É diferente mesmo, tá? Então, na sala de aula, todo o caderno que vocês estudam, esse caderno ele é feito de uma sequência, então a habilidade é mais completa. Então a gente demora 6 aulas, 8 aulas para dizer uma habilidade. E essas questões, elas são partes dessa habilidade, então ela faz um recorte. Por exemplo, para você saber resolver equação de segundo grau, né, que é o que a gente está estudando no 9º ano, você teria que saber o que é um polinômio. Sim. Então você teria que saber, por exemplo, fazer distributiva, né, valor numérico. Então essa não é a habilidade é resolver a equação. Mas para resolver a equação, você precisa desses caminhos. Então esta avaliação ela é feita cobrando de você esses caminhos, tá bom? As perguntas são um pouco mais diretas. É isso aí. Tony? Outra coisa que a gente precisa lembrar também é que essa apresentação, essa aula, eu não sei em qual período você está assistindo agora, mas ela está acontecendo antes da aula, 30 minutos antes da aula, e vai acontecer também 30 minutos depois da reprise, né? Que acontece às 6... A reprise é às 18, então vocês vão ter acesso a essa aula às 18 horas aí no seu canal, né? E também à 1h30 também aí no seu canal aí do 9º ano. Lembrando que são 26 perguntas, né? 26 questões de matemática e também de língua portuguesa. Então, neste mesmo horário, vai rolar aí a aula de matemática e de português com essa correção. É isso aí, muito bom. Então, você já tem aí na telinha aparecendo aí para você, olha lá, correção da AP3, né, terceira etapa. Esse material, ele foi elaborado pelo professor Osmar de Sá Ferreira, né, que preparou o materialzinho para a gente fazer essa correção aí, tá certo? Bom, nós já vamos entrar aí na primeira questão, e essa primeira questão, né, você já percebe aqui na parte de cima da questão, né, que nós temos aí o descritor, né, que é o descritor 01. Gostaria de ler, Vivi? Eu vou ler. Vamos lá. Vou tentar enxergar daqui, tá bom? Identificar a localização, movimentação de objeto em mapa, croquis e outras representações gráficas. Note, aluninho, que a gente está falando de identificar, tá? As habilidades relacionadas a identificar, elas são as primeiras que a gente aprende. Sim. Tá? Então, a gente considera essa questão fácil, você tem que acertar, tá bom? Se você não acertou, você tem que treinar um pouquinho mais, treina um olhar aí, porque é de localizar, de identificar, certo? É isso aí, muito bem. Eu vou ler a pergunta também, Tony. Vamos lá. Então tá assim, ó. Rafael entrou com seu carro no estacionamento, representado no desenho abaixo. Virou no segundo corredor à direita e estacionou na segunda vaga à esquerda. Então, observa a direção indicada pelas setas aí que o professor vai fazer.
É isso e aí, Tony, com então você? vamos lá, olha só. Então eu vou falar para vocês como é que eu faria isso, né? Como eu estaria com a prova na mão, né, Vivi? Eu posicionaria esse carrinho à frente dele para a minha frente também, para que eu pudesse entender quais direções, né, e quais sentidos, né? Lembrando que direção e sentido são coisas diferentes, estão ligadas, mas são coisas distintas, Sim. né? Direção seria a rua, né? Sentido é para que lado da rua você vai. Né? Então a gente precisa prestar bastante atenção nisso. Então, nesse caso desse desenho aqui, deixa eu ver se a minha canetinha está aqui. Tá. Nesse caso aqui, a nossa direção seria esse corredor. Esse corredor aqui é a direção. Para frente. É, exatamente. E o sentido vai ser para cá, para frente, né? Porque daria para a gente ir e voltar, né? Nesse caso, a gente percebe que a frente do carrinho, né, está seguindo aí no mesmo sentido que essa seta que eu acabei de desenhar para vocês. Tá certo? Certo. Muito bem. Se eu me posicionar na parte de trás do carro, eu vou perceber que o lado direito do carro é esse lado aqui, ó, que eu tô grifando. Esse aqui é o lado direito, né? Tá certo? Vou até colocar aqui, ó, direito. Vou colocar aqui. Esse é o lado direito do carro. Então, se ele vai para o lado direito, então ele vai tomar sempre o sentido desse lado do carro. Tá certo? Combinado. Muito bem. E aí, o que diz, né? Ele diz o seguinte, que ele virou no segundo corredor à direita. Então, vou apagar aqui essas canetinhas aqui e eu vou perceber o seguinte, se ele está vindo nesse sentido aqui, então, gente, eu tenho que... O primeiro corredor vai ser esse, o primeiro corredor à direita, e aqui vai ser o segundo corredor à direita. Vai virar aí, né, Tony? Então. Ele vai ter que entrar aqui, né? Então ele vai vir para cá, ele vai passar por aqui e ele vai entrar aqui nesse corredor. Tá certo? Fazer uma seta mais bonitinha, né, Vivi? Essa daí tá meio esculhambada. Então olha só. Então eu tenho aqui, ó, ele vai vir, ele vai passar o primeiro corredor, vai seguir e ele vai fazer a curva para este corredor que é o segundo. Quando ele chegar aqui, Vivi, o que vai acontecer? O carrinho, vou apagar tudo, ó. Quando ele chegar aqui, o carrinho vai estar virado assim, ó. Vou tentar desenhar um carrinho, viu, Vivi? Porque eu, como desenhista, eu sou um ótimo professor de matemática, né? Então o carrinho tá aqui, ó. Vou tentar desenhar sem aparecer outras coisas na tela, obviamente. Essa canetinha desalinha os chakras de qualquer um, né? Olha lá. É isso aí. Tá toda então hora... o carrinho tá aqui. Desalinhou meu chakra já. Então, ó, se a frente do carrinho está para cá, então agora, né, ele vai ter que entrar à esquerda. Se eu pensar, né, a direita está aqui e aqui vai estar à esquerda, né? E ele vai entrar na segunda vaga à esquerda. O 28 é a primeira vaga. O 27 é a segunda vaga, né? Então a vaga que ele vai encaixar o carro vai ser a vaga de número 27. Nesse caso aqui, alternativa C. Tá? Muito fácil, né? Muito tranquilo, né? Lembrando que essa é uma questão, né? O próprio descritor já fala, né? Identificar a localização, né? É como se a gente estivesse obedecendo a comandos de uma programação. Né? A gente, inclusive, tem no repositório uma aula que foi dada para o 7º ano que fala sobre esses comandos, né? Muito legal, eu estou imitando a voz do GPS nessa aula. É interessante a gente dar uma olhadinha nessa aula aí também para entender essa ideia de comandos de programação também. Beleza? Ótimo. É isso aí. Ó, vamos fazer mais uma? Bora. Vamos fazer mais uma. Eu tô afim de fazer mais uma. Vamos. Então, vamos lá. Deixa eu só apagar aqui, Vivi. Vou pedir para a produção colocar na tela aí, porque vai aparecer agora a resposta oficial, né? Olha lá. Então, ó, o que está acontecendo? Ó, o carrinho virou, ó, a segunda à direita e depois entrou na segunda vaga à esquerda. Tá certo? Tranquilinho. Alternativa C, né? Bonitinho. E agora, vamos ver aqui, ó, a próxima questão, né? A próxima questão diz o quê, né? Vamos lá. O descritor que nós temos aí é o descritor 21, que é reconhecer as diferentes representações de um número racional, né? Então, o que diz? Em um projeto de uma praça com formato circular, está previsto que 75% de sua superfície será de área de preservação. A representação decimal que corresponde a esse percentual é
Ó, note aí, né? Que o nosso descritor, né, ele tá falando sobre reconhecer. Né? Então, nesse caso, nós não vamos fazer cálculos de porcentagem, né? Nós vamos reconhecer as diferentes formas de representar um número racional, né? Nesse caso aí, lembrando que 75% ele é um número relativo, né? Não tem como a gente saber quanto que é dessa área aí que vai ser reservada para preservação, porque a gente não sabe qual é a área total, né, Vivi? Então, o que a gente tem é só o valor relativo. A gente precisaria de um valor absoluto, mas o intuito da questão, na verdade, aí é apenas a gente descrever de outras formas, né? Eu acho que até cabe a gente comentar outras formas também, além do que está pedindo, né? É isso aí, Vivi? É isso aí. Eu vou tentar, então, passar para vocês algumas informações que eu aprendi aí. Olha aí. Você lembra o que é o número racional, né? Sim. Acho que você também... Opa, cadê a borracha? Aqui, a canetinha. Vamos só lembrar o que é o número racional, então, Tony? Vamos lá. É um número que pode ser escrito na forma de fração, né? Fração. E na forma de fração é a forma A sobre B, né? Exatamente. E tem que ser número. Sobre esse A sobre B pra gente. Vamos falar então. Então, o número racional, na verdade, racional vem de razão, tá? Então, razão significa divisão. Então, a fração, pra gente, ela vai representar uma divisão, uma relação entre dois números. Nesse caso, esse número tem que ser número inteiro, tá? Porque não faz muito sentido fazer nos números quebradinhos aí, tá bom? Exatamente. Então, a gente fala que o número racional é aquele número que dá para escrever na forma de fração, tá bom? Legal, legal. E aí, ó, quando eu falo A por B, eu falo o seguinte, é uma fração de um número A sobre B, onde A e B são quaisquer números inteiros. Inteiros, conjunto Z. Conjunto Z. Cuidado que aqui embaixo não pode ser quem? Não pode ser zero, né? Porque a gente não pode dividir nada por zero. A gente pode dividir o zero por qualquer coisa, mas não pode dividir nada pelo zero. Eu vou fazer um exemplo porque aqui não pode dividir por zero, tá bom? Daqui a gente volta, ó. Digamos que eu quero dividir 10 por zero. Tá bom? Legal. Então a gente vai pensar assim, quantas vezes o zero cabe no 10, não é isso? É absurdo, né? Absurdo. Mas caberia uma vez? Cabe. Cabe. Uma vez 0, 0, né? Põe aqui. Aí quando você subtrair, dá 10. Isso já fura, né, esse algoritmo, porque o resto nunca pode ser o quê? Maior, não é? Nunca maior pode. Ou igual ao divisor, né? Nunca pode. E não importa, tá bom? Se eu quiser colocar o zero 100 vezes aqui, pode? Pode. 100 vezes 0... vai dar 0. 0, bota aqui. Continua dando 10 e o 10 sempre fica maior que o 0. Ou seja, não tem condição. A gente pode ser qualquer número, é indeterminado, e sempre fura o algoritmo da divisão. O resto nunca pode ser maior que o nosso divisor. Então, a gente nunca vai dividir por 0. Exatamente. Então, a gente vai considerar as frações cujos números aqui em cima são números inteiros e aqui embaixo nunca é um 0. Exatamente. Beleza. É isso aí. Como as frações representam divisões, né, a própria palavra fala, né, divisão, então, veja, tem uma forma de representar de maneira diferente uma fração. Sim. Sim, porque, olha, vamos pensar então que eu queira fazer a divisão, vou pegar aqui de novo a canetinha. Eu quero esta fração aqui, ó, 3/4. Legal. Tudo bem? Perfeito. Perfeito. 3/4 significa 3 dividido por 4. Exatamente. Então, a gente divide, ó. A fração quer dizer divisão. Quando você fizer 3 dividido por 4, você vai ter um outro valor que é a mesma coisa que a fração. Só que uma outra forma de representação, Exatamente. Né? Seria, no caso, a forma decimal, que inclusive é o que está sendo pedido aí no exercício, né? Vamos dividir essa para ver o que dá? Ver, olha vamos lá. Ver. O 4 cabe no 3? Não cabe. A gente fala não cabe. Cabe nenhuma vez. Exatamente. Tá? Então, quando você quiser continuar, o que você faz? Eu costumo contar o seguinte, ó. A gente pede uma licença... Coloca uma vírgulazinha. Coloca uma vírgula pedindo licença e fala assim, para colocar o 4 no 3, eu tenho que quebrar o 4. Exatamente. Né? Por isso que a gente fala números quebrados. Eu vou quebrar o 4 em 10 partes e vou pegar algumas, as que cabem. Sim, é isso aí. Tá bom? Então, eu vou colocar um 0 aqui para dizer que agora eu vou cortar o 4 em fatias de 10 décimos, de 10 em 10. Exatamente. E aí, agora eu olho, o 4 cabe no 30? Agora cabe. Agora cabe. Quantas vezes? Cabe 7 vezes, né? 7 pedacinhos, 7 décimos do quarto. Isso aí. Tá bom? E aí, 7 vezes 4 costuma dar 28, e aí para 30 sobram 2. Se eu quiser continuar a divisão, pode. Você já pediu licença uma vez, você não precisa pedir de novo. Então, o número só tem uma vírgula, uma vez só. Tá bom? Verdade. Muito bem. E aí, eu continuo agora, eu vou quebrar mais um pedacinho, tá bom? Legal. Mais 10 partes aí, do décimo agora. Legal. Então, o 4 cabe no 20? Cabe, 5 vezes. 5 vezes. Então,
5 vezes 4, 20, e para 20 não sobra nada. Olha, então a representação de 3/4 na forma de dividida, né? Sim. É o 0,75, 0,75. Então 3/4, 0,75, 75 centésimos, aí é a mesma coisa. Ah, isso. Muito Quase que eu já respondi aí para vocês. Foi de mas propósito é legal, mas é legal. esse exemplo. E aí eu quero lembrar vocês o seguinte: quando você era pequeno, o professor ensinou assim: unidade, dezena, centena, não é assim? Sim. Unidade de milhar e tudo mais. Esta parte aqui representa a parte inteira dos números. Sim. E aí a unidade, ela divide a parte inteira da parte quebrada, da Sim. parte fracionária. Exato. Então, o que vem depois da vírgula aqui é o que representa as nossas frações. Sim. E a gente chama assim, a primeira casinha é o décimo, Isso. a segunda centésimo, milésimo e assim vai. E aí Décimo vai. de milésimo e tudo mais. Perfeito. Então, quando eu olhar por 0,75, eu estou olhando assim, ó, 0 unidade, Isso. 7 décimos Isso. e 5 centésimos. Exatamente. Se eu quiser ler isso aqui, como eu faço? Olho para o número sem a vírgula, 75, né, Tony? Exatamente. 75. E leio a casinha que ele parou. Parou no Isso. centésimo, não é Exato. isso? Então, 75 centésimos. Centésimos. Opa! Peraí, Vivi. Eu tô gostando de ver esse negócio aí. Você escreveu 75 centésimos, 75 sobre 100. Exatamente. Legal. E aí tem uma relação muito íntima com o nosso exercício, Sim. que ele está falando de porcentagem. Você lembra o que é uma porcentagem? Porcentagem vem de um termo latino, né, que significa para cada 100. Né? Então, se eu estou falando 75%, quer dizer que para cada 100 unidades eu retiro 75. Muito bem. Então, toda vez que você olhar, Tony, para uma fração cujo denominador é 100, em vez de você falar 75 centésimos, você pode falar 75 por... Porque é uma divisão de por 100, né? Exatamente. 75 por 100, dividido por 100. E ao longo aí da mudança das linguagens, a gente passou. Antes eles falavam cento, centésimo, até virar o porcento mesmo, né? Exatamente. Então fica assim, ó, a gente troca este símbolo de 75 por 75 por cento, ó. Escrever bem. a fração. Então, escrever 3/4... Escrever 75 centésimos na forma de decimal, escrever 75 centésimos na forma de fração, é a mesma coisa que escrever 75%. Legal, então você já respondeu aí praticamente, né? Deu 75 centésimos, né? Que são aí os 75%. Então a gente pode dizer, né, Vivi, me corrija se eu estiver errado, né? Claro. Que a porcentagem, na verdade, é um tipo de fração especial cujo denominador é igual a 100. É 100, exato. Muito bom, muito bom. Eu vou só fazer agora mais uma representação. Ele fala que o terreno ele é circular, não é isso? Ó? Sim. Né? E ele pegou 3/4, 75 é a mesma coisa, né? Ele dividiu aqui, ó, em 3/4. Eu vou tentar fazer. Em 4 dividir partes, em 4 né? partes, ó. Isso. Vou dividir assim que eu acho melhor. Isso. E aí ele pegou 75%. Isso. Ó, vamos pensar, ó, fazer o caminho inverso, tá? 75%, quando eu dividir em cima e embaixo por 25, né? Isso. Se eu dividir em cima e embaixo por 25, estou simplificando, eu vou chegar no 3/4. Exato. Então, é isso aí. 75 quer dizer, então, que o projeto foi construído, ó, nessa parte que eu estou pintando aqui. É isso aí. Certo? Se eu dividir em 4 partes, eu peguei 3 delas, né? 3/4. Muito bem. E a outra ideia é que todo o terreno é 100%. Exatamente. Né? 100%, e se eu dividir em 4 partes, eu dividi cada parte em 25%. Exatamente. E eu, para dar 75, 25% 3 vezes. Exatamente. Né? Também. Então, Muito cada bom. parte dessa é 25%. Bom, Legal. tá aí o nosso exercício, chegamos nessa representação. Então, lê o 75%, escreve na forma de fração. Opa, vou apagar aqui tudo, deixa eu apagar aqui toda. 75%, bem rapidinho, ó. 75% é a mesma coisa que 75 centésimos. Exatamente, Eu leio... dividindo 75%. Pode dividir ou pode simplesmente ler, né? Centésimo é a segunda casa decimal. Perfeito. Centésimo, décimo. Aqui é a isso aí. unidade. Muito bom. Então, muito Show de bom. pelota. Letra C. Beleza? É isso aí, muito Fazer bom. mais um, Tony, então? Vamos fazer? Vamos lá? Bora, eu subi aqui uma resposta, mas é igual que a gente já fez, tá certo? É isso aí, muito bom. Então, o próximo exercício tá assim, ó. É o distrator 12, resolver problemas envolvendo o cálculo de perímetros de figuras planas. Então, tem um desenho aí que tá assim, ó. Observe abaixo a representação da praça mais próxima à casa de Ítalo. E aí tem essa figura aí que o Tony vai dizer para você como que é o nome dela.
E tem uns dados aí, né, umas medidas dos lados. Sim. E ele quer saber, então, qual é o perímetro dessa praça, Tony. E aí? Muito bom. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender, né, é que a gente está trabalhando com figuras planas. O que é uma figura plana? Figura plana são figuras que possuem apenas duas dimensões. Nesse caso aí, a gente tem uma largura e uma altura. Quando a gente fala de figura plana, dentro da geometria plana, existem duas coisas que são importantes de serem calculadas. Uma delas é o perímetro e a outra é a área. Tá? O que vem a ser o perímetro? O perímetro é o contorno da figura, vamos dizer assim, de uma forma assim, bem coloquial, né? Bater no mesmo papo. O perímetro seria o contorno da figura. E a área seria toda a parte de dentro dessa figura, né? Se eu fosse dividir essa figura em vários quadradinhos de 1 por 1, de 1 centímetro por 1 centímetro, ou de 1 metro por 1 metro, a quantidade de quadradinhos que cabe dentro dessa figura vai ser a nossa área. Só que nesse caso aqui do nosso exercício, veja lá, olha o que ele fala, ó, ele quer o perímetro da figura. Se a gente quer o perímetro da figura, então a gente vai querer, então, a soma dos lados, né? A soma seria o contorno da figura, né? Essa figura, Vivi, ela se chama paralelogramo. Ah, eu lembrei do nome aí, né? Paralelogramo. O que é um paralelogramo? É uma figura plana que possui dois pares de lados paralelos, né? E nós temos aí dois pares de ângulos. Um par é obtuso e o outro par é agudo, né? Então aqui nós temos o obtuso, né? Estou marcando aqui com um tracinho esse ângulo. E nós temos o agudo aqui, ó, que é o ângulo menor que 90 graus, tá? Só para questão de informação. Muito bem. Como eu quero calcular aqui o perímetro da figura, Vivi, então eu vou fazer o quê? A soma dos lados. E eu tenho todas as dimensões aqui já marcadinhas, né? Tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu posso fazer na forma de expressão, né? Eu posso fazer assim, ó. 2 vezes 8,5, né? 8 inteiros e 5 décimos, mais 2 vezes 12,5, tá? É uma expressãozinha. Vou fazer primeiro a multiplicação. 2 vezes 8,5 vai dar 17. Costuma dar 17. Costuma, né? Mais 2 vezes 12,5 vai dar 25. Muito bem. 2 vezes é o dobro, né, Tony? 2 vezes é o dobro, né? Tá bom. Então 17 mais 25 é igual a 42, pelo menos costuma, né? Então são 42 metros. Não são metros quadrados, porque a gente está medindo comprimento, a gente não está medindo área, né? Então são 42 metros, alternativa D de dado. Muito fácil, né? Muito fácil. Tem mais uma, será? Tem mais uma. Vamos ver então a próxima? Ó, primeiro deixa eu apagar aqui, ó. Voltar aqui, ó, dar uma olhadinha na resposta que eu coloquei. Você pode dar um pause nesse vídeo aqui também para dar um print aí. Vou apagar a resolução e vou colocar a resolução oficial, ó lá. Perímetro é 12,5 mais 8,5 mais 12,5 mais 8,5 igual a 42, né? Apresentou na forma de soma, adição e alternativa D de dado. Muito bem, vamos lá para a próxima questão que diz o seguinte, né? É o descritor D33, que é identificar uma equação ou inequação do primeiro grau que expressa um problema. Então vamos lá, que diz o probleminha. Para chegar a uma determinada cidade, Renato gastou 3 dias de viagem. No segundo dia, ele percorreu o dobro da distância percorrida no primeiro dia. E no terceiro dia, ele percorreu o triplo da distância percorrida no primeiro dia. Ao final dos 3 dias, ele percorreu 1.200 quilômetros, né? Qual equação permite encontrar a distância que Renato percorreu no primeiro dia de viagem, né? Que Renato percorreu no primeiro dia de viagem. Vamos lá. Vamos ver, então? Vamos ver. É assim, pessoal, ó, eu vou fazer uma interpretação, porque na verdade a gente só quer identificar a equação. Nesse caso vai ser uma equação. Uma inequação é quando você fala assim, maior, menor, né? Não é uma afirmação positiva. Então aqui ele quer saber ele está fazendo uma afirmação.
Tá certo? Então, é mais relacionada com a igualdade. Então, tá assim, ó, para chegar a determinada cidade, foram 3 dias de viagem, tá bom, Tony? Então, no segundo dia, ele percorreu o dobro da distância percorrida no primeiro. Mas ele não falou quem é o primeiro. Você pode chamar da letra que você quiser. Sim. Aqui, pelas alternativas, ele está supondo que seja X, tá bom? Sim. Então, o primeiro dia, vou até escrever aqui, ó. No primeiro dia, ele vai correr X quilômetros. Perfeito. Tá bom? No terceiro dia, ele percorreu... Não, no segundo dia, ele percorreu o dobro do primeiro. Então, ele percorreu 2x. 2x, então até colocamos aqui, ó. O dobro significa 2 vezes, 2x. Exatamente. Então, no segundo dia, ele percorreu 2x. E no terceiro dia, ele percorreu o triplo da distância percorrida no primeiro. Exato. Tá certo? Veja que aqui, ó, tem uma condição diferente, tá? Então, o que ele correu no primeiro? O primeiro não é X? Então, o triplo de X. Triplo quer dizer o quê? 3 vezes. 3 vezes X. Muito bem. Legal. E aí ele quer saber, assim, ao final dos 3 dias, ele percorreu 120 quilômetros. 1.200. 1.200. Significa que ele, ao todo, ele correu isso. Tem que somar os dias, né, Tony? Tem que somar tudo para dar 1.200. É isso aí. Muito bem. Qual a alternativa seria? Seria x mais 2x mais 3x igual a 1.200. 1.200. Veja que aqui é o dobro do segundo dia, o triplo do segundo Exatamente. dia. E ele tem que ler. E o C tem um x quadrado que Tem não um tem nada a x ver. quadrado, não pode ser, né? Isso aqui é mais usado para cálculo de área, né? É, assim, não mais tem ou muito menos. a ver, não. 2 dimensões. Então tá aí a alternativa correta, a alternativa A. É só a gente fazer esse soma de x mais 2x mais 3x, correspondendo a 1.200 quilômetros, que foi o que ele correu no total. Quando você resolver isso, você vai achar o x. Você vai achar o quê, então? Quanto ele correu no primeiro dia. Que exatamente. é a pergunta, a equação que permite você localizar, descobrir quanto você correu no primeiro. E é isso aí. E a gente chegou ao final da nossa correção da primeira parte, né? A gente vai ter outros vídeos aí corrigindo. Acompanhe, vai estar muito bacana também, com bastante comentários aí. Muito obrigado pela participação, muito obrigado por assistir esse vídeo. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.